Um segundo aspecto do problema, né, esse já mais dinâmico, digamos assim, para uma política revolucionária, é o fato de que, à medida em que nós vemos que os capitalistas começam a se mexer em torno desse problema, ainda que dessa maneira um tanto quanto bizarra, um tanto quanto sem sentido, né? Nós estamos vendo que existe a percepção da burguesia internacional, né, de que a revolta dos negros nos Estados Unidos está muito longe de ser um acontecimento acidental. Na realidade, né, a burguesia percebe muito claramente que o regime político imperialista ele está extremamente debilitado, né, e que é preciso evitar esse tipo de coisa. É preciso evitar que a população negra se rebele, né? A população negra nos Estados Unidos é uma população minoritária, da mesma maneira na maioria dos países europeus, na totalidade dos países europeus, é uma população minoritária. No entanto, né, devido às características da situação do negro, ela é uma parcela da população que pode incendiar a situação do ponto de vista do conjunto dos explorados daquele país. Quer dizer, ela pode impulsionar a luta da classe operária nesses países, né? Essa é a preocupação maior que todos têm. Os negros tendem a ter uma situação de cada vez maior politização em função da situação peculiar de exploração que eles vivem, né? Tendem a ter uma posição muito ativa nas lutas sociais e, portanto, eles podem ser o gatilho necessário para que a situação de conjunto pegue fogo no país. Nós vimos aqui na França, na mobilização dos coletes amarelos, que houve um esforço muito grande para que a população de imigrantes, né, do Oriente Médio, da África, etc. e tal, não se misturasse com a mobilização dos coletes amarelos. Por quê? Os coletes amarelos eram, na sua maioria, elementos da classe média pobre, e se a mobilização atingisse a população imigrante, que já é, em grande medida, uma população operária, a situação do regime político ficaria insustentável. Quer dizer, é esse o receio. E a burguesia, ao declarar claramente essa preocupação, ela está também declarando que a situação é uma situação explosiva, né? Veja que nós tivemos aí uma série de explosões sociais em diversos países no último período. E a situação dos Estados Unidos é um alerta para o mundo todo. De um modo geral, os Estados Unidos seriam um dos países com maior capacidade de contenção dessas rebeliões, né? Devido à sua posição como primeira potência imperialista no mercado mundial. Então, nós temos aí uma situação que, se nos Estados Unidos se desenvolve dessa maneira, imagine como poderá se desenvolver em outros países. Na América, no Brasil, por exemplo, onde a população negra, proporcionalmente ao total da população, é muito maior, né? Uma explosão que viesse, né, com bases na opressão da população negra seria uma coisa de grandes proporções. A mesma coisa nós podemos dizer de outros países latino-americanos, como, por exemplo, né, a Colômbia, Cuba, né, a América, o Caribe todo, quer dizer, antigos países escravagistas, né? Em outros países, essa mobilização dos negros também, né, sem dúvida nenhuma, estimula a mobilização da população nativa
dos demais países da América Latina, a população descendente aí de incas, de outras etnias que foram dominadas, mas não destruídas pela dominação espanhola. Então, quer dizer, é um grande fermento revolucionário e, por isso, a burguesia se dá ao trabalho de procurar não resolver o problema, porque esse problema é insolúvel no marco do capitalismo, né? É completamente insolúvel no marco do capitalismo, mas evitar que isso daí leve a uma conflagração geral que descambe para a revolução social nesses países.